Olá, bem-vindo à Vida com Planejamento, eu me chamo Nina e no vídeo de hoje eu venho compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, um pouquinho da Nina atrás dos números. É um vídeo totalmente diferente do que eu faço, né, dos meus planejamentos, dos meus números, mas eu acho importante também vir aqui e trazer a minha história, o meu testemunho, porque eu acho o número uma coisa assim muito superficial, sabe? Muito só didática. Eu acho que quando a gente conhece a pessoa, conhece a história, a gente começa a entender as decisões dela, a gente começa a gostar, a ter carinho por aquela pessoa. Então é por isso que hoje eu venho compartilhar aqui um pouquinho da Nina de verdade, não a Nina só os números. Não que a Nina dos números não seja de verdade, mas a Nina mesmo na essência. E porque a Nina hoje é tão organizada assim, foi fruto de uma consequência, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Eu decidi que eu vou recortando a etiqueta, né, que eu vou colar. É uma folha sulfite, na verdade, né? Eu só coloquei o nome da minha filha e esse daqui eu enrolo em cada lápis, em cada canetinha e vou colando ao longo do material todo escolar dela. E aí eu decidi fazer assim porque a gente vai conversando e aí eu vou trabalhando aqui também e aí fica um vídeo, acho que vai ficar um vídeo bom. Logo ali no meu primeiro contato com o dinheiro, logo ali na primeira infância, ali por volta dos 5 ou 6 anos, onde eu já entendia mais, meu pai, ele era alcoólatra. E depois a gente descobriu também que ele tinha uma segunda família. Então ele era totalmente ausente assim comigo, sabe? Ele não ficava em casa, de final de semana ele também não ficava. E aí eu acho que pra ele diminuir um pouco dessa culpa, dessa ausência comigo, porque eu era filha única, né? Filha única dele com a minha mãe, né? Porque depois a gente descobriu que nessa segunda família ele também tinha filhos. E aí eu acho que pra ele diminuir essa sensação de culpa que ele sentia, ele me dava coisas de bens materiais, coisas que o dinheiro comprava. Sabe? Ele me dava boneca. Gente, 30 anos atrás, tipo, eu tinha boneca que falava. Eu tinha aqueles, tipo, videogamezinhos, sabe? Aqueles portáteis, sabe? Eu lembro que eu comprei um da Branca de Neve, minha mãe falou que não, e meu pai comprou. Eu saía nas padarias, assim, tomava café da manhã, tomava aquele sorvete corneto, vocês lembram? Que, nossa, era muito caro na época, e eu chupava toda semana. Então, eu acho que ele tentava diminuir esse sentimento de culpa dele, de abandono, assim, de ausência. Ele tentava suprir isso com dinheiro. Então, ali, logo com os meus 6 anos, eu entendi que o dinheiro tentava comprar coisas que não comprava, porque eu me sentia vazia ainda, sabe? Então, ali, meu primeiro contato com o dinheiro, eu posso dizer ali que foi traumatizante, tá? E aí, eu passei, assim, a segunda infância também, toda do mesmo jeito, tá? Sempre tendo coisas, assim, não era coisas absurdas, tá? A gente não era rico, mas a gente tinha tudo, assim, sabe? Tudo que uma criança queria, sabe? Assim, de brinquedos, eu tô falando. Eu tinha bastante boneca, eu tinha um quarto só meu, eu tinha videogame, eu comia, assim, tudo que eu queria. Mas, assim, eu acho que a essência da família, do reunido, das brincadeiras, nem brincadeira, sabe, gente? Não precisava nem ser brincadeira, mas só ali do jantar, do almoçar, sabe, de estar junto, eu não tinha. Então, eu já cresci meio que com esse trauma de que o dinheiro preenchia um vazio que ele não preenchia, sabe? Então, no final da minha adolescência, quando eu tinha 15, 16 anos, meus pais vieram se separar, né, obviamente. A minha mãe teve a confirmação ali da segunda família, e ela veio a se separar do meu pai. A gente morava em uma casa cedida pelo irmão do meu pai, e aí ele saiu dessa casa, mas continuou arcando ali com as despesas, né? Porque até então minha mãe não trabalhava. E isso era outra questão que sempre me pegou muito, sabe? Porque minha mãe sofreu tanto quando meu pai saiu 2 vezes, né? Pela traição ali, pela separação, né? E por não ter uma renda, assim, sabe? Não trabalhar, e aí vai sobreviver como? E aí foi muito difícil, sabe? Nessa época eu tava terminando o ensino médio, e aí eu queria fazer um curso técnico. A gente foi fazer, né? Eu fui fazer. A minha mãe foi limpar, né? Eu e minha mãe, a gente foi limpar a casa da minha tia, porque como eu era menor de idade, eu não tava conseguindo emprego. Aí a gente foi limpar a casa da minha tia, com o dinheiro da faxina a gente conseguiu pagar meu curso. Por fim, quando eu completei 18 anos, eu consegui um emprego. Meu primeiro emprego foi em uma metalúrgica de ajudante geral, eu acho que eu ia ganhar R$700, 730, alguma coisa assim. E aí, quando eu arrumei meu emprego, o meu pai parou de ajudar com as contas de casa, assim. Então, eu dava todo o meu salário pra minha mãe, e ela que administrava ali todas as contas da casa, as minhas necessidades, assim, que eu precisava, que ela precisava. E ela também continuou trabalhando na minha tia, então era assim que a gente sobrevivia. Então, eu acho que muito do quem eu sou hoje, da Nina bem organizada, da Nina centrada, é dessa consequência, sabe? Porque, assim, eu vivi os dois extremos em muito pouco tempo. Tipo, na minha infância, era tudo que eu queria. Assim, gente, eu não era rica, tá? Mas era tudo que eu queria, assim, dentro de uma limitação ali, né? Mas eu tinha muitas coisas. E em pouco tempo, em 10 anos, eu já não tinha nada, eu já era rimo de família. Então, eu acho que muito de quem eu sou hoje é por essa Nina que viveu tanta coisa em tão pouco tempo, sabe? Com tanta imaturidade, porque eu não tava preparada pra viver tudo isso, né? Na verdade, a gente nunca tá preparada. Mas eu acho que ali na infância e na adolescência, eu acho que é ainda pior, porque parece que tudo fica de proporções ainda maiores. E aí, nessa época, eu também conheci meu esposo, né? Eu acho que eu tinha 18, 19 anos. E aí eu conheci ele, aí a gente começou a namorar. E aí, com mais ou menos 1 ano e 6 meses, a gente se casou. Eu me casei com 20 anos. E ele veio morar com a gente nessa casa que era cedida até a gente conseguir comprar a nossa. A gente foi fazer o Enem, né? Nós tentamos uma bolsa pelo ProUni.
Para quem nunca fez o Enem, existe, ou pelo menos naquela época existia, uma nota de corte, que é a nota mínima para você conseguir a bolsa. Pra gente, eram 3 vagas por turma, né? Por matéria ali, por curso. E a nossa nota era a última nota, era a nota de corte do curso. E assim, cada vez que alguém com notas maiores se candidatava, a gente perdia a vaga, né? E aí, a nossa nota era a última. Então, tanto ele quanto eu estávamos em último. Se alguém com nota maior se candidatasse, a gente automaticamente estava eliminado, né? Tentaria uma segunda chamada, mas aí, naquela primeira chamada, a gente já não conseguia mais. E, gente, assim, foi uma coisa de Deus mesmo, sabe? Porque a gente conseguiu. A gente foi o último e a gente conseguiu. Teve uma burocracia enorme pra conseguir comprovar renda, tudo, mas como era tudo certinho assim, né, a gente conseguiu. Teve que voltar várias vezes, porque eles sempre pediam documentos a mais, mas foi tranquilo, a gente conseguiu. E aí a gente conseguiu bolsa 50%. Eu me formei em administração de empresa e meu esposo se formou em engenharia da produção. Mais ou menos no segundo ano da faculdade, eu quis engravidar, porque eu queria ser mãe jovem ainda, nova, né? Eu acho que eu tinha 22 anos. Eu queria ser uma mãe nova e eu achei que eu iria dar conta se eu engravidasse ali, de continuar a faculdade, né? E ali eu achei que era o momento certo e a gente começou as tentativas. Menos um ano de tentativas, eu não tinha engravidado. E eu achei prudente, né, passar com a médica pra gente fazer exames investigativos, né, porque eu achei que eu tinha algum problema. A médica disse que eu era muito nova, que eu não precisava ter tanta vontade assim, porque eu ia engravidar no momento certo, que quando eu parasse de ser ansiosa. E, gente, assim, ó, de verdade, um conselho, assim, de amiga, não fale pra quem quer engravidar, pra quem tá tentando engravidar, pra ela não ficar ansiosa. Juro. É, assim, a pior coisa que você pode dizer pra uma tentante, porque, assim, já não basta aquele sentimento, aquela ansiedade natural que ela não consegue controlar. Gente, a ansiedade a gente não controla. A gente só sente, extravasa e assim, sabe, eu não sei nem explicar. Ansiedade a gente não explica, a gente não tem motivo, a gente sente, sabe? Então, assim, a gente já não tem controle do nosso corpo, né, da nossa ansiedade, e ainda ter que lidar com a culpa de se sentir ansiosa e de por isso não consegue engravidar. Então, é uma coisa muito cruel, sabe? De verdade. Quando alguém me falava assim, quando você relaxar, você engravida. Eu falo, não, gente, a culpa não é minha. Sabe, tem alguma coisa errada, eu não sei o que acontece, mas assim, a culpa não é minha de não engravidar, sabe? Não é porque eu tô ansiosa. Então é muito cruel. E aí eu ouvi isso, né? Eu falei, vou tentar relaxar, mas óbvio que a gente não relaxa, gente. É o sonho da gente, como que a gente vai relaxar? Sabe? Não tem como. E aí, por fim, ela pediu mais um tempo né? Eu já tinha feito os exames de rotina, aí ela pediu acho que mais 6 meses pra mim ir tomando o ácido fólico lá, pra mim fazer exames próprios, né? Investigativos de infertilidade. A gente esperou. Óbvio que eu não engravidei. E voltei com ela e ela me pediu os exames, né? Eu fiz todos os meus exames, deu tudo normal. E aí foi quando ela chegou em mim e falou assim, seu esposo tem ido no médico? Como tá os exames dele? Eu falei, não sei, ele não vai no médico, né, gente? Homem não vai no médico. Homem malemar faz o exame de sangue, uma vez por ano. Isso quando faz. Eu falei assim, não, ele não foi no médico, ele não fez nenhum exame assim. Então, manda ele passar com o urologista pra ele verificar, porque talvez a fonte de infertilidade de vocês seja ele. Aí eu, tá bom, vou tentar convencer ele, né? Vou tentar conversar com ele. Aí cheguei, conversei com ele, expliquei. E aí, eu falo assim, convencer, mas não é convencer. É ele tomar coragem, né? Porque assim, gente, imagina, homem. Homem já é difícil ir em um clínico e em um cardiologista, fazer um exame de rotina de sangue. Já é difícil. Agora, vocês imaginam um homem fazer um exame, assim, próprio, assim, específico nesse sentido de fertilidade. Eu acho que é muito difícil, porque mexe ali com o ego do homem, né? De virilidade. E de constrangimento também, né? Óbvio, que eu acho que é o pior ainda. E aí, por fim, a gente ficou mais ou menos um ano, eu ali conversando com ele criando coragem, porque realmente não é fácil, e aí a gente foi meio que empurrando com a barriga ali, sabe? Quem sabe a gente consegue naturalmente, assim, sem passar em médico, e aí a gente, obviamente, também não conseguiu. E aí, mais ou menos com um ano, ele foi no médico. O médico pediu alguns exames, né? A gente passou com o urologista, o médico pediu alguns exames, e nesse primeiro retorno, o médico, assim, logo de cara, falou assim, olha, com esse resultado aqui, ele fez um espermograma, né? Eu não vou explicar aqui, né, gente, porque, né, não me cabe, mas se vocês quiserem é só pesquisar aí. E um ultrassom do saco escrotal. E lá ele foi diagnosticado com varicocele. Varicocele é uma dilatação de uma veia do saco escrotal. E essa veia dilatada, ela aumenta o sangue, né, a quantidade de sangue ali no saco escrotal. E esse sangue, ele aquece, como se aquecesse, aumentasse ali a circulação e matasse o espermatozoide, sabe? Então, ali sem espermatozoide, a gente não ia conseguir engravidar. E aí o exame dele tava muito ruim. Tipo, os espermatozoides estavam, assim, baixíssimos. Tipo assim, gente, eu acho que era, tipo assim, coisa de 5% de uma pessoa normal. E desses 5% que ele tinha só, eu acho que 90% desses 5 estavam mortos. Então, você imagina, assim, a pessoa quase não tem e tudo que tem tá morto. Então, assim, era deprimente, sabe? Era triste. E aí o médico, assim, né, com aquela doçura de médico que vocês sabem, falou assim, nem com inseminação vocês conseguem, porque aqui a gente não consegue separar o que tá bom, porque quase não tem bom. E aí
tipo assim, não tem o que vocês fazerem, né? Assim, fertilização e inseminação talvez, mas assim, eu acredito que nem assim vocês consigam. E a gente saiu de lá, assim, chorando quase, né? Obviamente que nenhum chorou na frente do outro, mas obviamente os dois choraram juntos ali, né? Separados, mas juntos. Então, ali a gente desistiu de fazer, porque assim, né? Não é que a gente bem desistiu, né? Mas assim, foi uma pausa. Uma pausa porque assim, a gente precisava se recompor, sabe? Porque ali foi muito difícil, porque parece que matou o nosso sonho ali, sabe? E aí a gente precisaria de forças pra rever aquele sonho, reaver aquele sonho, na verdade, né? Juntar o que sobrou. Mas na verdade era Deus que iria juntar, né? Meu esposo sempre foi muito mais religioso do que eu. Eu, como não tive uma família estruturada, eu conhecia Deus de falar, né? Graças a Deus. Era o máximo que eu falava com Deus, que eu falava de Deus. Então, com meu esposo, eu fui conhecendo mais de Deus e toda essa nossa espera, essa nossa angústia pela gravidez ali, pelos nossos bebês, e toda essa nossa angústia pelos nossos bebês foi uma prova de Deus, sabe? Foi uma prova de que Ele iria fazer muito pela nossa vida. Então, foi ali um caminhar com Ele. Então, nesse um ano, ele sustentou a gente, né? Ele viveu esse nosso sonho, reviveu, né? Reativou esse nosso sonho e a gente decidiu passar com um novo médico. Esse novo médico pediu exames novamente, né, atualizados, e realmente a condição do meu esposo ainda continuava muito difícil. E aí ele logo ali de cara, ele falou assim, olha, tem uma cirurgia para correção, não é 100% de garantia, na verdade ela ajuda em 30% dos casos, não é sinônimo de sucesso, não é sinônimo de que vocês vão conseguir, mas é o que vocês têm. A gente não quis ali tentar logo de cara, porque era o primeiro contato ali com o médico, né, com outro médico, e aí a gente falou assim, tem outra coisa que a gente possa fazer? Aí ele falou assim, ó, tem essas vitaminas aqui, vamos ver se ajuda o caso de vocês. Como era ali nosso primeiro retorno médico, a gente não quis tentar a cirurgia, porque, né, a gente não conhecia o médico, e era ele mesmo que queria fazer. A gente perguntou se tinha algum outro tratamento, né, alguma outra coisa. E aí ele passou umas vitaminas. Meu esposo tomou, acho que por mais um ano e pouquinho, quase 2 anos, não lembro ao certo, tá, gente? E aí, a gente, e nisso, no total, né, de todo o tempo ali, eu acho que já tinham se passado, assim, 5 anos, sabe, 6 anos dessa angústia, né, desse processo. Eu posso dizer que é um processo. Porque ali, gente, durante todo esse processo, eu tive a certeza que Deus não deu essa infertilidade, sabe, pra nossa morte. Foi pra nossa salvação, sabe, pra nossa purificação. Porque foi um período tão difícil, mas assim, da gente ver Deus assim tão perto, sabe? Porque quando eu achava assim que a gente não ia ter mais força, que a gente não ia conseguir, Deus tava lá e falava assim, não, vamos continuar. E aí a gente continuava, sabe? Foi muito lindo esse processo. Foi muito dor, foi muita dor, foi muito dolorido, sabe? Foi muito no deserto, mas assim, a gente nunca se sentiu sozinho. Então, nesse meio tempo, a gente comprou nossa casa, a gente terminou a faculdade, a gente fez muitas coisas que a gente queria fazer. E aí, em dezembro de 2016, a gente casou na igreja, que também foi, assim, uma promessa de Deus na nossa vida. A gente casou na igreja, e pra janeiro, janeiro de 2017, estava marcado a cirurgia do meu esposo. E como a cirurgia, né, o corte, foi ali no saco escrotal, onde fabrica os espermatozoides, a fabricação, ela fica prejudicada. Então, para recuperar ali toda a cicatrização, demora em torno de 3 a 6 meses. Então, antes disso, a gente não iria engravidar. A gente, não, tá bom, é importante ficar bem, né? E aí, meu esposo foi pra casa, teve alta no outro dia, foi super tranquilo. E aí, no mesmo final de janeiro, a gente foi pra igreja, né, agradecer. E lá tinha uma parte tinha uma loja que tinha uma parte de setor infantil. Eu sempre fui muito ansiosa, mas eu nunca comprei roupa de bebê porque eu não achava o momento, sabe? Na verdade, acho que eu tinha muito medo de comprar e nunca consegui, né? Porque nisso a gente já fazia 7 anos de tentativas. Então, mas ali eu não sei, deu no meu coração de comprar. E eu comprei uma camiseta azul, né? Com a imagem de Jesus assim na frente. Do Pai das Misericórdias, né? Jesus que sempre acolhe a gente ali, que está sempre nos esperando. E aí eu comprei essa camisa, tamanho 1 ou 2. E eu comprei ali na esperança, na fé mesmo, sabe? Aí a gente foi pra casa e tal. E aí, ali, naquele mesmo mês, acho que no dia 30, mais ou menos, a gente namorou, né? Foi a nossa primeira vez ali, né? Depois da cirurgia. E naquele ciclo a gente engravidou. Vocês conseguem imaginar isso? O médico que falou que a gente só conseguiria engravidar 6 meses, até 6 meses depois da cirurgia, né? De 3 a 6 meses. No primeiro ciclo, com 25 dias de cirurgia, a gente engravidou. Quando foi mais ou menos dia 15, dia 16 de fevereiro, que era quando a minha menstruação iria vir, eu descobri positivo. Gente, foi assim, nossa, eu tive dor de barriga, assim, de tanto nervoso, sabe? Foi uma emoção muito grande. Mas aí também começou as nossas lutas, porque com 5 semanas eu comecei o sangramento. E foi, assim, um momento de muita tensão, porque, gente, eu sangrava todo dia. Toda vez que eu ia no banheiro, não ficava, assim, no absorvente, mas quando eu me limpava, saía um pouco de sangue. E como eu ficava ansiosa pra ir no banheiro, né, parece que eu tinha vontade de fazer xixi toda hora eu me limpava e toda hora eu via sangue. Então, tipo assim, eu ia no banheiro 20 vezes por dia. E nas 20 vezes eu via sangue. Então, assim, gente, era a pior coisa, assim, sabe? Eu acho que foi uma das minhas piores experiências. Porque você tá vendo ali seu bebê indo embora. E aí a gente foi pro pronto-socorro, né, obviamente. E a moça falou assim, olha, não tem o que fazer.
Se for um aborto, vai acontecer, você toma esse remédio aqui, mas se for um aborto, ele não vai parar e você vai perder seu bebê. Assim, bem desse jeito, sabe? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e toda vez no banheiro saindo sangue, saindo sangue, saindo sangue. Eu falei, pronto, eu tenho que fazer, eu tenho que viver esse processo agora. E aí, por fim, acho que com 6 semanas, eu fiquei uma semana assim, sangrando, né, um pouquinho todos os dias, saiu muito sangue assim, como se fosse um fluxo de menstruação. E aí eu cheguei, né, eu tava no meu trabalho, liguei pro meu esposo na hora, a gente passou em casa, tomei banho, e aí a gente veio conversando, né, do hospital. Eu cheguei e falei assim, olha, eu acho que a gente perdeu nosso bebê, porque não é possível, saiu muito sangue. Eu até tirei uma foto no seio dele, falei, saiu muito sangue. Não tem como ele ter sobrevivido, porque eu já tô sangrando há uma semana, 8 dias, e ainda mais esse sangão aqui todo, não tem como, a gente perdeu ele. E aí, por fim, a médica realmente viu que tinha muito sangue, e ela falou assim, ó, você tá com princípio de aborto, e amanhã você volta pra fazer um ultrassom, porque já era de noite, já não tava funcionando essa parte do hospital. E aí, no outro dia cedinho, a gente foi fazer o ultrassom, né, demorou umas 2 horas, eu já tava assim, nervosíssima, a minha pressão tava alta. E aí chegou a hora de fazer o ultrassom, né, eu entrei sozinha porque eu tinha pedido pro meu esposo comprar um pão, e bem na hora me chamaram, né, que a gente não tem sorte. E aí eu entrei sozinha, naquela posição maravilhosa, né, de fazer o ultrassom, né, o trans. Como lá era um hospital, não tem aquela televisãozinha virada pra gente conseguir acompanhar também. Só fica ali no computador do médico, o médico fica olhando o computador, a gente não consegue visualizar a tela dele, né, então eu não sabia nada. Então eu decidi que eu ia ficar olhando pro céu, né, pro teto, pedindo, só rezando. E aí eu ouvi um som de um coração batendo muito acelerado. E eu pensei, meu Deus, eu tô tão nervosa, olha meu coração como tá batendo rápido. E aí eu falei pro médico, né, pra quebrar o silêncio, né, falei assim, nossa, doutora, eu tô muito nervosa, né, com esse coração batendo. Aí ele falou assim, esse coração não é seu. Aí, gente, sabe quando você gela? Sabe quando você gela? Aí você fala assim, como que esse coração não é meu? E aí ele falou assim, esse coração é do seu bebê. Aí eu falei, ele tá comigo? Aí ele falou assim, tá. Gente, juro, aquele teto ali se abriu. E ali, eu falei assim, eu não acredito. Ele falou assim, tá. E aí, ele falou, ó, você tá com um descolamento, provavelmente você vai voltar ali com a médica, mas provavelmente ela vai te passar um atestado, você vai ter que ficar de repouso, tomar medicação, mas é possível que dê tudo certo, que eu siga normalmente sua gravidez. Então, por fim, foi tudo isso que aconteceu, né? Eu fiquei ali de repouso, tive que tomar vários medicamentos, e deu tudo certo. Eu ainda tive alguns episódios de sangramento, eu sangrei mais ou menos até a 14ª semana, assim, sangramentos periódicos, sabe? Tipo, sei lá, uma vez a cada 2 semanas, a gente ia pro pronto-socorro, fazia exame de toque, tudo, tava tudo bem. A médica falava que era sangramento sem justificativa. Às vezes era alguma veia que estourou, alguma coisa, mas a gente sangrou, assim, até as 14 semanas. E chegou o momento do nascimento da minha filha. A gente ficou 32 horas em trabalho de parto, induzindo ele, tentando parto normal. Entramos na sala de parto com 6 dedos de dilatação, assim, tudo correndo lindamente, né? Muito cansativo, confesso, mas tudo dando certo. E ali foi constatado que o cordão umbilical saiu pelo meu canal. Assim, vocês podem imaginar, uma mangueira. Uma mangueira, quando dobra, ela interrompe o fluxo. Foi isso que aconteceu com a minha filha. O canal, né, saiu pelo canal o cordão dobrou e interrompeu a oxigenação da minha filha. A enfermeira ali, prontamente, que era que ia fazer meu parto, já mandou chamar o pediatra da UTI, já mandou chamar a ginecologista e já foi ver os batimentos da minha filha. Os batimentos dela estavam, acho que 62, pra vocês terem uma noção. O normal pra bebê, assim, dentro da barriga, eu acho que é de 120 a 150, então, assim, os batimentos dela estavam baixíssimos. E aí, a médica até perguntou, mas esses não eram os batimentos da mamãe? Não, da mamãe tá ali, ó, tava 80, se eu não me engano. E aí ela falou assim, nossa, então vamos. E aí partiu pra uma cesárea de muita emergência. Eu não lembro muito bem ao certo de tempo, porque 32 horas, com 2 anestesias e fora toda essa atenção, eu não lembro quanto tempo demorou. Mas eu lembro de estar olhando assim pro alto, né? E eu vejo tipo um anzol, bem grandão assim, ó. E a médica fazendo isso daqui, subindo e passava por cima do pano, que é onde eu via. E ali eu pensei, como que a médica tá me costurando, sendo que a minha filha não nasceu? Aí eu pensei, minha filha nasceu. Eu não ouvi ela. Ninguém veio me mostrar ela. O que aconteceu com a minha filha? E ali eu só conseguia rezar. Eu só conseguia rezar. Porque assim, eu já não tinha força, né? E ali eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, se o Senhor levou minha filha, me leva, porque eu não sei o que eu vou fazer aqui sem ela. E aí, por fim, eu criei coragem e chamei a enfermeira. Eu falei assim, eu quero te perguntar uma coisa, mas eu tô com medo. E aí ela falou assim, o que foi? Aí eu falei assim, cadê minha filha? Aí ela falou assim, sua filha tá na outra sala, ela teve uma intercorrência, mas ela já tá bem, já tá com seu esposo, e daqui a pouco a gente traz ela. E eu pensei assim, falei, mentira, ela morreu e ela não quer me contar. E aí, por fim, ali eu fiz uma promessa, né, que se minha filha tivesse viva, eu iria colocar o segundo nome dela de Aparecida. Por fim, eu tive uma alergia da anestesia, né? Eu não sei qual das duas, porque eu tomei as duas. Eu tive uma alergia, e aí a enfermeira também falou assim, olha, eu vou chamar o anestesista, e se ele tiver que administrar uma dose maior, você não vai ver sua filha hoje, você vai ver ela só amanhã. E eu falei assim, tá bom, né, não tem o que fazer. Por fim, não precisou, tomei a dose ali baixa, a dose mínima, e deu tudo certo, eu fiquei bem. Mas assim, pra vocês terem uma ideia da minha filha, ela nasceu em parada, ela teve que ser reanimada,
E tem uma classificação, que é quando o bebê nasce muito bem ou quando o bebê nasce muito mal, que eles dão uns pontinhos lá e que somam até 10. É de 0 a 10, né? 0 é que nasceu morto, e 10 é que nasceu muito bem, sabe, se mexendo, respirando, batimentos cardíacos, cor bonitinha. E a minha filha nasceu com 3. Ou seja, assim, ela zerou em algumas questões, né? Eu acho que são 5 avaliações que eles fazem, e ela zerou em pelo menos 2 e tirou um pontinho pelo menos em 3. Então ela nasceu com a classificação 3. Então, assim, ela nasceu muito próximo de não sobreviver, sabe? Então foi muito difícil. Mas aí algum tempo depois me levaram ela, eu só via a mãozinha dela assim com umas unhas de 1 metro, assim, sabe? Aquelas unhas de gatinho. E aí deu tudo certo, sabe? Quando ela nasceu, ela precisou fazer exame cardíaco pra ter certeza que aquela parada foi em decorrência do cordão, não foi um problema cardíaco. E graças ao bom Deus, era só essa intercorrência, o ultrassomzinho ali, deu tudo bem no coraçãozinho dela. E assim foi o nosso testemunho, né, da minha filha, de tudo que a gente passou. E quando a minha filha completou 2 anos e meio, mais ou menos, ela saiu das fraldas, e aí a gente decidiu tentar um segundo filho, porque a gente sabia que iria demorar, né? Porque o primeiro demorou quase 8 anos, né? Foram 7 anos e 10 meses. Então a gente sabia que poderia demorar, né? E a gente também não voltou no médico mais pra repetir exames, a gente voltou com a minha filha pra agradecer, falar que a gente tinha conseguido, mas a gente não voltou pra fazer exames. Então a gente sabia que podia demorar. Por fim, demorou mesmo, acho que demorou mais ou menos 1 ano e meio. E no meio da pandemia, assim, no auge da pandemia, eu descobri que tava grávida. Gente, foi muito difícil, porque a empresa que meu esposo trabalha tava em férias coletiva, e eu trabalho no comércio, então a gente tava em redução, porque muitas vezes a loja não podia abrir, então a gente só fazia atendimento de telefone, né, WhatsApp, e-mail, e é muito reduzido, né, o nosso maior público é presencial. Então, assim, tava numa situação financeira, assim, muito difícil, mas chegou o nosso filho. Eu fiquei com muito medo, confesso, o medo foi maior que a felicidade, mas Deus foi confortando o meu coração. Ele me disse assim claramente, sabe, eu conheço ele desde o ventre da sua barriga, sabe, foi Deus que me enviou ele. E aí, 1 semana antes da gente descobrir que era o nosso filho, eu sempre quis ter muito menino, né? E eu sonhei assim, estar em um lugar muito bonito, branco. E Deus, não vi o rosto de Deus, mas eu vi um manto branco, muita luz. Sabe, gente? Muita coisa linda, assim, sabe? E com Deus, assim, tava um menininho de uns 5 anos, correndo, assim, brincando com ele. E aí eu cheguei pro Deus e falei assim, como ele se chama? Aí ele disse, ele se chama Mateus. E ali eu tive certeza que era o meu Mateus. Que o meu Mateus, que era que tava dentro da minha barriga, que era o Mateus que Deus estava me entregando. E ali, 1 semana depois, eu fui fazer ultrassom e era o Mateus. E ele eu já tive, na verdade, ele iria se chamar Martim, mas Deus escolheu o Mateus, então quem sou eu pra não escolhê-lo, né? Pra não deixá-lo com esse nome. E aí chegou o Mateus, e ele mais ou menos 1 ano após o nascimento dele, né, o puerpério, a gente voltar ao trabalho, a gente, né, voltar à nossa rotina, porque é realmente muito difícil, principalmente pra mulher, né? Porque a maior demanda de cuidados com o bebê, a amamentação, é exclusivo da mulher. E ainda tem que administrar com a outra filha mais velha, com a casa, com o trabalho, então é muito pesado. Então depois desse 1 ano, eu digo que eu voltei a viver, assim, com qualidade de vida, podemos assim dizer. Então, depois de 1 ano, que foi mais ou menos no comecinho do ano passado, né, eu falei assim, não, eu acho que tá no momento de agora organizar a casa, né. Todo o salário que a gente ganhava, a gente gastava, nunca sobrava, sabe? Então, por exemplo, se a gente ganhasse 2.000, a gente gastava 2.000, não ficava nada por mês, a gente não conseguia poupar, a gente não tinha tudo que a gente tinha comprado no cartão de crédito. E aí, com as crianças, eu vi a necessidade da gente ter uma reserva, da gente pensar no futuro deles. E aí, foi ano passado que eu fiz o meu primeiro investimento ativamente, conscientemente, né? 2017, ali mais ou menos, comprei um tesouro direto, assim, um tesouro direto que eu vi um vídeo da Natália, ainda fiz a Modal Mais, sabe, que era o que ela aconselhava, então assim, não foi conscientemente, eu não sabia o que eu tava fazendo, na verdade. Então, conscientemente, com propósito, foi ano passado que eu comecei, que eu fiz um na PagSeguro, se eu não me engano, acho que eu consegui 200%, que era um promocional ali para novos clientes. Então, ali eu comecei a minha planilha, né, que eu continuo até hoje, que eu tenho todos esses cálculos que eu mostro aqui, todos os meus planejamentos. Eu comecei no finalzinho do ano passado. Eu comecei a me reestruturar no começo do ano, né, mas como a gente não tinha dinheiro, não fazia sobrar, e a gente teve que fazer uma reserva muito maior, né, porque tudo que a gente economizava ali no mês, provavelmente a gente já gastaria no próximo, porque sempre tinha uma emergência, né. A gente foi abandonando um pouco o uso do cartão, principalmente do cartão parcelado. Então, no final do ano, eu consegui ali com muita administração, reduzir no cartão de crédito, né, os parcelamentos, consegui montar uma reservinha pequena ainda, confesso, mas que tá em crescimento, consegui estudar bastante, né, tem o Professor Mira, o canal do Professor Mira, Mira no Básico, gente, é maravilhoso, eu fiz a minha planilha por lá, assim, gratuito no YouTube, é só vocês pesquisarem, ele é um gênio, eu amo esse cara de verdade, ele mudou a minha vida. E essa Nina que eu sou hoje, é a Nina que aprendeu com a Nina lá de trás, sabe? A Nina que aprendeu que o dinheiro não era bom, que o dinheiro tentou comprar presença, tentou comprar carinho, mas que continuava vazio, sabe? É a Nina que aprendeu a ser o arrimo da família, é a Nina que aprendeu, que perdeu tudo, é a Nina que foi restaurada por Deus, é a Nina que viu seus milagres diários ali, sabe? Porque a gravidez da minha filha era um milagre diário, sabe? Não foi ali só a parada que ela ressuscitou ali, foi desde a gravidez, sabe? Todos os sangramentos. Então, foi a Nina que foi restaurada por Deus, foi a Nina que aprendeu a se organizar, foi a Nina que aprendeu pelo amor.
Então, essa é a minha história, e eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que eu possa ter sanado um pouquinho, né, das dúvidas, da curiosidade de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo diferente, né, contando um pouco da minha história, da minha essência, que eu abri meu coração pra vocês. Se vocês gostarem, se emocionaram, se curtiram, eu peço que vocês me ajudem aqui, né, na entrega do conteúdo, curtindo, comentando, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e recomenda pra mais pessoas, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!